Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração e a tua vida. Vamos aqui a uma pergunta. Quantas pessoas querem o teu sucesso? Pensa nisso. Sabe por quê? Vamos a uma realidade. Quantos vão em cima de alguém que está começando a vencer e logo querem puxar para trás, derrubar? Mas que isso? Que isso? Nós vamos ouvir a palavra de Deus e muitas coisas vão assim clarear. Mas antes, vamos fazer a oração, como sempre, no início do nosso programa, fazer a oração do agradecimento a Deus. Olha, esse sim, esse quer o teu sucesso. Ele quer a tua saúde, ele quer a tua paz, ele quer a tua vida abençoada. Sabe por quê? Ele pagou o preço. Exatamente. Ele pagou o preço para você ter vida abundante. Olhe comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, nós rendemos graças por tudo quanto o Senhor nos tem feito. E, Pai, contemplando as Tuas obras, basta olharmos a natureza tão perfeita, criada pelo Senhor. E o Senhor criou o ser humano à imagem e semelhança perfeita do Senhor. Sabemos que o Senhor criou para louvor da glória do nome, do Teu nome. Pois o Senhor disse, façamos homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Mas, Pai, a falta do conhecimento da Tua palavra, desde Adão, Senhor, que o ser humano afastado do Senhor, em trevas, cai em sofrimentos, cai em ciladas, em armadilhas. E sabemos, Pai, que o Senhor enviou Jesus para que cada um volte à semelhança perfeita do Teu amor, dos Teus cuidados, do Teu poder, do Teu zelo, Senhor. Tua palavra é linda, Senhor. O Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, Senhor, iniciamos o nosso programa, este programa, com a oração, esta oração do agradecimento. Pois reconhecemos o Senhor como um Deus amoroso, um Pai zeloso. Quem, Senhor, faria o que o Senhor fez? O Senhor tomou a forma de um homem, entregou a vida em nosso favor, pois sabemos, Senhor, que fomos comprados, resgatados pelo grande sacrifício do Calvário. Pai, agradecemos por tudo e pedimos, vem e continue. Fala, Senhor. Fale com cada um dos teus filhos, do teu povo. Senhor, olha para quem está sofrendo, alguém gemendo, angustiado, alguém, Senhor, amargurado, amargurada. Vem agora, Senhor, toma pela tua mão poderosa. Levanta, Senhor, levanta desse fundo de poço, desse tenebroso lugar, Senhor, de sofrimento, das amarguras, da depressão, das tristezas. Tira também, Senhor, tira do fracasso. Senhor, arranca as enfermidades. Jesus, opere nos teus filhos. Tenha liberdade para agir. Senhor, cremos, Pai, de todo o nosso coração, cremos e desde já agradecemos. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus. Muito bem. A primeira coisa que fazemos aqui é a oração do agradecimento a Deus, no reconhecimento de que sem Ele não se faz nada. Então, o ar que respiramos foi criado por Ele. Não é? A grande realidade. Bom, quando o coração abre para ouvir a palavra de Deus. Mas eu estou fazendo hoje uma pergunta. Você pode responder pelo nosso Face, você pode responder por e-mail, meu e-mail, pastor@goretemoura.com, ou pelo Facebook. Mas quantas pessoas você pensa que querem o teu sucesso? Querem que você vença, que você conquiste, que você desfrute
da vida abundante. Quantos querem o teu sucesso? Pergunta. Não é para você olhar à volta e ficar, bom, esse tem inveja de mim, aquele tem raiva. Até porque Jesus manda limpar o coração totalmente e ter compaixão e amar até o inimigo. É um dos grandes ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e que vai te trazer um retorno extraordinário de bênçãos de Deus. Ao passo que se guardar coisas no coração, o prejudicado é quem guarda. Mas a pergunta é essa: quantos querem o teu sucesso? Eu estou aqui com as Escrituras, a Bíblia Sagrada aberta, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, iniciando no versículo 46. O título é O Cego de Jericó. O Cego de Jericó. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A parte seguinte diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos dar uma parada aqui e atentar para esse momento, esse fato, esse relato, esse episódio acontecido com Jesus. Está Jesus, seus discípulos ali à sua volta e uma multidão cercando Jesus e os discípulos. Bom, o Bartimeu, diz aqui, Bartimeu, cego, está sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, a princípio, pense, o homem é cego, está na miséria e a única coisa que ele pode fazer na vida é isso. Então, ele está sentado ali, clamando, pedindo uma esmola a um, pedindo a outro. Vamos levar em conta que este é um tempo remoto, não existia, não é? O método Braille de leitura. Não existia tecnologia nenhuma. Bom, ele não tem opção. Alguém chegou para esse homem e disse que Jesus tinha poder para curá-lo. Ora, nesse momento você imagina a esperança que acendeu, a chama que acendeu no coração dele. E, obviamente, quando explicaram direitinho quem era Jesus, surgiu dentro dele uma fé. E uma fé tão firme, tão forte, que ele ficou na expectativa. A primeira oportunidade que esse homem tivesse de chegar perto de Jesus, ou Jesus passar perto dele, ele não ia perder. Ele não perderia aquela chance. Lamentavelmente, muitas pessoas que tiveram oportunidade na sua vida não souberam aproveitar. Mas, lamentavelmente, ainda mais lamentável, é quando surgem oportunidades, ou a pessoa está diante de grandes oportunidades e tem gente dando para trás. Não, isso não é para você, não, você não vai conseguir, não, fica quieto, não, deixa isso para lá, não, você não pode. Bom, aqui diz que era uma multidão cercando Jesus. Ora, já havia ali uma barreira enorme para Jesus. Jesus está ali fisicamente, como ser humano. Então, até a voz do Bartimeu chegar até Jesus, você imagina. Um tumulto que não era uma brincadeira. Todo mundo queria chegar perto de Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus. E muito falatório, certamente muita gritaria. E o que acontece? Ele vê a oportunidade dele. Mas diz aqui, e muitos o repreendiam para que se calasse. Então Bartimeu
ele tinha muitos que se opunham à sua ascensão, à sua cura, ao seu sucesso, à sua mudança de vida. Quantas vezes um jovem decide entrar numa igreja e seus amigos, os amigos da bebida, os amigos da droga, rapaz, para com isso, você vai virar crente. Você vai virar aí esse povo fanático, tacanho, seja lá com realidade. Queridos, Jesus é a porta da salvação eterna. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Pessoas erram, lugares erram, igrejas podem errar. Jesus não erra. Jesus é a porta da entrada na presença de Deus. Era a oportunidade de Bartimeu. Era a sua chance. Ou ele se agarrava, ou talvez ele nunca mais tivesse a oportunidade de ter um encontro com Jesus e ser curado, e ser liberto, e ser abençoado. Pessoas buscam em pessoas a sua ascensão. Pessoas buscam em pessoas seu socorro. E Deus fica esperando que as pessoas se aproximem dele. Claro que Deus usa pessoas. Ele usa como portas, ele usa como chaves, ele usa como ele quer. Mas ninguém pede Deus de agir. Só que às vezes a pessoa retrocede e ela perde por falta da visão, da verdadeira visão que é espiritual. Queridos, quando o mal é espiritual, quando forças malignas dominam, oprimem uma pessoa, ninguém consegue libertá-la. Jesus Cristo é a luz do céu que veio a este mundo para libertar, para iluminar quem está em trevas. Ele é o poder celestial que veio à terra para despedaçar, quebrar cadeias, tirar pessoas de prisões, dos calabouços. Experimente, prove. Algumas pessoas dizem: mas eu já estive em igreja, não recebi nada, não mudou nada. A pergunta é: você sabe o que estava dentro do coração de cada uma? Se o coração não se abrir para a palavra de Deus, Jesus não tem espaço. Essa é a realidade. Agora veja, o Bartimeu está sentado ali à beira daquele caminho. Jesus está passando e ele, que certamente ouviu falar de Jesus, teve uma certeza que Jesus poderia mudar a sua história. Ele clama, ele grita por Jesus e logo as pessoas se incomodam, e não foram poucas. Aqui no versículo 48 de Marcos 10, diz que muitos, não foram poucos, foram muitos o repreendiam para que se calasse. Houve alguém, por acaso, que chegasse e dissesse: Bartimeu, segura aqui na minha mão que eu vou te levar agora até esse Jesus. Eu vou dar meu jeito, nós vamos dar o jeito, nós vamos perfurar o cerco ali e vou te colocar diante de Jesus. Vamos à realidade. Pessoas levam para as drogas, levam para os bares, levam para os prostíbulos. Quantas vezes amigas levam amigas, né, a passear aqui, ali, acolá, mas para Jesus, aquele que tem todo o poder, tem domínio, o que pode verdadeiramente levantar quem está caído. Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos. Queridos, Satanás está por trás de tudo o que leva ao fracasso, à derrota, à destruição. Foi Jesus quem explicou. Certa vez Jesus entrou no templo, ele entrou numa sinagoga, e ele viu que lá estava uma mulher toda torta. Sabe o que ele fez? Chamou-a, impôs as mãos sobre ela e repreendeu, expulsou aquele espírito que ele chamou de espírito de enfermidade. E logo a mulher ficou curada e perfeita. Ela se endireitou. Deus quer o teu sucesso. Jesus quer que você vença.
Não sei quantos. É lamentável, mas é uma realidade. Quantos à volta tomados pela inveja, pela raiva? Quantos apontando o dedo e pondo defeito? Não é porque veem os defeitos, é porque não aguentam o sucesso. Vamos à realidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem, agora chegamos ao momento muito especial, momento da oração, momento em que falamos com Deus, entregamos tudo no seu altar, e agora é a fé, é ter a certeza que o seu Deus recebeu. Vamos orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, nós damos graças entrando em Tua presença, porque o Senhor se mostra em todas as coisas, mas acima de tudo, a realidade, a verdade, a Tua palavra. Pai Celestial, nós estamos contemplando esta passagem bíblica e vimos que muitos, Senhor, muitos atuaram para que aquele cego não fosse curado. Senhor, nós cremos como está escrito, sabemos que as Tuas mãos estão estendidas e o Senhor está sempre pronto a socorrer, a salvar, a libertar, a quebrar as cadeias, sim, Senhor, libertando da escravidão, das amarguras, da depressão. Jesus, tenha liberdade agora. Olha para quem ora, ou quem está, Senhor, meu Deus, no sofrimento tão tenebroso que não tem forças para orar, mas está nos ouvindo. Pois eu oro agora por essa vida, eu oro por essa amiga, esse amigo, que partilha comigo da Tua palavra. Senhor, move o Teu poder agora, toca essa vida, despedaçando o jugo, quebrando as cadeias. Senhor, se alguém foi vitimado de inveja, por inveja, a força tenebrosa da inveja, a bruxaria, a magia, Jesus, seja qual for a obra maligna, toca agora com o Teu poder e nós usamos o Teu nome. Jesus, no Teu nome. Eu digo em nome de Jesus, a toda a força tenebrosa, maligna, a toda a pressão espiritual, eu digo em nome de Jesus, se afaste dessa vida. Saia toda a opressão, perturbação, toda a força do mal, saia. Caia por terra, saia agora, em nome de Jesus. Nosso Deus, muito obrigado. Pai, nós agradecemos os Teus cuidados, a Tua bênção, a Tua presença maravilhosa. O Senhor tem prazer em abençoar. Sabemos que andar com o Senhor é andar por fé, pelo que está escrito na Tua palavra. Pai, nós agradecemos os Teus cuidados, agradecemos o Teu mover e agradecemos o poder que o Senhor derramou e está derramando neste momento. Continua, Senhor, abençoa essa vida, abençoa essa família, abençoa esse local de trabalho, abençoa essa casa e guarde no Teu nome. Jesus, muito obrigada. Amém e amém.
E graças a Deus. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa e eu lembro que quarta-feira é dia de estudo da Palavra de Deus. Queridos, feliz é quem abre o entendimento para as coisas de Deus. Jesus disse, eu sou a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Nosso abraço, Deus te abençoe. E lembrando, quarta-feira então é o grande dia. É o dia de estudo da Palavra de Deus. A igreja, nossa igreja está de portas abertas todos os dias aqui no Irajá. Avenida Monsenhor Félix, 1120. Eu deixo com você um forte abraço. Sinta-se abraçado por Jesus. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Enriqueça e encha a tua vida. Queridos, nós estamos numa pergunta. Quantos você pensa que querem o teu sucesso? Agora, será que não há ninguém que torça para o teu fracasso? Pensa. Não para você encher o seu coração de mágoa, de raiva, de revolta, nada disso. Pelo contrário. Jesus manda amar o inimigo. Mas por que essa pergunta? Bem, quando alguém ouve as vozes, as multidões, essa pessoa, infelizmente, pode anular a sua vida. Ela mesma pode determinar e decretar o seu fracasso. Quantos você pensa? Quantos querem que você vença? Deus seja louvado por isso e abençoe cada um. Mas que abençoe os outros e dê a paz. Agora, nós estamos contemplando uma passagem bíblica exatamente nesse sentido e nesse entendimento. Porque isso é uma realidade. Vamos fazer a oração do agradecimento a Deus, iniciando o nosso programa e voltaremos com essa pergunta. Quantos você pensa que querem o teu sucesso? Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, estamos em Tua presença, pois sabemos, reconhecemos, Senhor, a Tua existência, a Tua soberania, que o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é Deus. Pai, reconhecemos que o Senhor nos fala nas Escrituras Sagradas e estamos contemplando, Pai, um momento em que o Senhor nos mostra, Pai. Senhor, feliz é aquele que se agarra a Ti, aquele que se apega ao Senhor de todo o coração. Pois se há alguém que ama, que amou as pessoas, que ama neste mundo, ninguém amou como Jesus. O Senhor é quem ama aquilo que criou. Como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Celestial, nós rendemos graças, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus zeloso, um Deus cujas mãos estão estendidas. O Senhor não está preso naquela cruz. O Senhor foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. Senhor, nós agradecemos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Bem, como sabemos, como diz a palavra de Deus, né? Feliz, Salomão disse isso em Provérbios, feliz é a pessoa que dá ouvidos a Deus. Porque quantos têm jogado oportunidades fora? É isso mesmo. Jogaram oportunidades que surgiram na sua vida, jogaram fora por não darem ouvidos a Deus. Se tem alguém que quer o teu sucesso, é o teu Criador. Mas quantos à tua volta querem o teu sucesso?
como disse no início do programa, nós não estamos com essa pergunta para que você fique questionando, analisando para ver quem é que está contra mim, quem é que me olha de rabo de olho, quem é que faz isso, faz aquilo, quem é que está falando o quê. Não, nada disso. Até porque isso não é de Deus. Jesus manda amar o inimigo. Ele manda amar o inimigo. É um ensinamento, um dos maiores ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos a uma realidade. Não são todos que querem o teu sucesso. Vamos a essa realidade. Eu lembro de uma senhora, uma jovem mulher, há muitos anos, me contou. Ela disse que ela tinha uma amiga e essa amiga estava sempre junto com ela. Sempre. Era aquela amiga inseparável. Amiga. Só que ninguém conhece o coração. Até que ela conheceu um moço, esta que me contou. Conheceu um moço e acabou se apaixonando, e ele também, e o namoro deu certo e foi adiante. E aí marcaram o casamento. E a outra, a amiga, obviamente, bom, ela agora, essa jovem, tem compromisso, fica mais com o namorado, agora com o noivo, né? Os preparativos para o casamento ao longo do tempo, do que com a amiga. Mas ela não percebe nada. Chega o dia do casamento, o que aconteceu? Bom, o carro da noiva enguiçou. Ela troca de carro, entra num táxi. O táxi sofre um acidente. Isso mesmo. Ela quase não consegue chegar na igreja. Então, o carro da noiva enguiçou. Para não perder tempo, não esperou outro carro. Ela tomou um táxi. O táxi sofre um acidente, bate. Ela não se machuca e tal. E aí vai para outro táxi. Aí quando a noiva chega, olha só. A sogra da noiva desmaia, passa mal. E aí o casamento sofre um atraso. Sim, a sogra foi levada para o hospital. Coisa séria. Olha só. Mas para completar, ela consegue casar, passa pela cerimônia, recebe lá a bênção, as alianças, tudo certo. E agora a sogra está no hospital, todo mundo preocupado. Olha que coisa séria. Bom, mas aí vão para a festa. Já num clima tenebroso. Na festa, essa amiga, né, a amiga, que era amiga inseparável, virou-se para uma outra amiga e com muita raiva disse: eu é que devia estar no lugar dela. Ela não merece esse homem. Olha que inveja essa amiga teve da amiga. Aí, a realidade. Você conhece corações? Não, você não conhece. Você não conhece. Ela fez um desabafo. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus ensina isso. Bem, o Espírito Santo, ele dá uma capacidade de percepção que é chamada de discernimento espiritual. A pessoa, de alguma forma, Deus vai fazer perceber, entender, para tomar as providências. Porque a necessidade é abençoar essa vida que tem inveja, mas de repente andar junto é complicado. Então você veja, eu estou trazendo um caso simples das Escrituras, quer dizer, não tão simples, porque o homem, o caso do cego Bartimeu, ele é muito interessante. Primeiro porque esse homem, ele tinha uma família. Ninguém se referia a um nome de família se a família não fosse uma família séria, se a família não fosse uma família idônea. E aqui diz, em Marcos capítulo 10, onde estamos contemplando essa passagem do cego de Jericó, que começa no 46, no versículo 46, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Então, o homem estava na mendicância, mas ele tinha uma família.
Era o cego Bartimeu, filho de Timeu. A família dele tinha nome, tinha referencial. Só que ninguém se importava com ele. Então era aquele enjeitado, rejeitado, né? Largado, enfim. Ninguém fazia nada por ele. Lá ia ele, com a sua capa de cego, o que identificava as classes naquele tempo. E lá vai ele, e se senta ali, ninguém o ajuda para nada. Alguém, ou de alguma forma, ele ouviu falar de Jesus. E ele creu, ele teve uma certeza que Jesus tinha poder para libertá-lo daquela vida, para transformar a sua vida, que tudo mudaria se ele tivesse um encontro com Jesus. Ele certamente ouviu falar que Jesus curava os cegos, curava os doentes. A chama da fé, ela surgiu e cresceu no seu coração. Bem, Bartimeu está numa certeza absoluta. A primeira oportunidade que eu tiver com Jesus, ele vai mudar a minha história. Minha vida vai mudar. Certamente ele pensava dessa forma e estava corretíssimo. Porque se tem alguém que quer o nosso sucesso, a nossa saúde, a nossa paz, o nosso sossego, as nossas bênçãos, é Ele. Por quê? Porque Ele pagou o preço. Querido, Jesus é atuante na terra hoje. Não ficou no passado o seu poder. É lamentável quando pessoas entram num sistema religioso, num esquema religioso, numa prática de vida religiosa e não despertam para a grandeza do poder de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas é um livro de letras mortas, vai ficar lá aberta num canto e não vai acontecer nada. Mas se você ler, ouvir e entender, se você crer, você vai poder entrar em ação. O poder de Deus vai ser derramado na tua vida. Lembra do caso da mulher hemorrágica? Ela foi hemorrágica durante 12 anos consecutivos. No momento em que ela ouviu falar de Jesus, porque diz a palavra, falaram de Jesus para ela. Ela logo, acendendo a chama do coração, uma fé absoluta, certíssima, ela fez a parte dela. Ela foi até Jesus. Nós temos uma escola bíblica às quartas-feiras. A gente vê tantas pessoas religiosas cuja vida não muda. Queridos, existem forças espirituais tenebrosas e muitas se alimentam tão somente de um sentimento maligno chamado inveja. Quando a inveja toma conta, bruxaria, magia, seja lá o que for, a vida de qualquer um vai para o buraco, afunda. Pode ir até a morte. O caso de Bartimeu está ali, ninguém se importa com ele, até que a oportunidade dele surge. Ele ouviu falar que era Jesus. Ele ouviu o tumulto, aquele barulho todo, está aqui, ó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu já está contemplando a sua oportunidade. É o momento dele. Ele pode nunca mais ter essa chance na vida. Então ele se agarra a esse momento, peraí, agora ou nunca. Jesus está passando aqui. Ele tem que me ouvir, olhar para mim. Você sabia que a Bíblia garante
que Deus está esperando que alguém ouça a sua palavra para iniciar uma comunhão com Ele. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Muitas pessoas estão orando, mas ainda não ouviram falar de Jesus. Algumas ouvem falar de religião, algumas ouvem falar de credos, algumas ouvem falar de pessoas famosas, de pessoas religiosas, de lugares, mas ainda não ouviram falar de Jesus, o Todo-Poderoso. Ele não está morto, ele não está preso na cruz. Essa figura que se apresenta, uma imagem presa a uma cruz, essa não é mais a realidade há muito tempo. Jesus foi uma vez à cruz. Foi tirado da cruz, foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou, deixou o túmulo vazio. Até hoje o túmulo está vazio. E vai continuar vazio, porque Jesus está assentado à direita do Pai. A Bíblia garante isso. Eu digo que feliz é a pessoa que crê na simplicidade da Bíblia Sagrada. Enquanto o ser humano se achar mais inteligente que Deus e não aceitar a simplicidade como Jesus trouxe, isso mesmo, vai continuar prisioneiro da angústia, da depressão, das amarguras, da bebida, das drogas, do fracasso. Vamos lá. De maus pensamentos, da insônia, né, da perturbação noturna ou diurna. Então, o que aconteceu? Aí o Bartimeu, ele vê a sua chance. Ele pensa, Jesus está passando aqui, é meu momento, é minha hora. É a minha oportunidade. O que acontece? Então está aqui, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos, queridos, não eram poucos. Quantas pessoas dizem alguém que está doente, se acostuma, isso aí não tem cura mesmo. Às vezes até alguém que quer uma ascensão profissional e as pessoas olham assim, sabe? Olham assim. É realidade. O ser humano olha muito com o olho físico, não tem olhos espirituais. E quantos já vão, né, dando ali as suas medidas? Ou seja, esse aí não tem jeito não. Aquele ali não tem cura não. Tudo bem. A ciência sabe o que diz, mas não vê o que só Deus vê. E não pode o que só Jesus pode. Então vamos a essa realidade. Muitos repreendiam. Sabe o que é uma repreensão? Uma bronca. Olha, gritavam com ele. Cala a boca, seu cego. Para de perturbar, você está perturbando. Era a chance dele. A olhos naturais, ele não tinha oportunidades na vida. Ninguém queria saber dele. Ninguém o ajudou para que ele fosse até Jesus. Na verdade, ninguém o levantou dali para dizer, vamos lutar, vamos sair disso. Você vai conseguir. Uma esposa decide lutar pelo seu casamento, se as pessoas da família têm alguma convivência e viram, não é, determinados fatos, não, para com isso, larga para lá. Larga, mas e se há a possibilidade de recuperar e ver aquela vida transformada? Como nós temos contemplado ao longo dos anos. Um se converte, abre o coração, a vida é transformada, o outro contempla aquela transformação. Uma pessoa doente, uma pessoa saudável. Uma pessoa deprimida, num calabouço de angústias, trancada num quarto, agora livre, sorridente, alegre, vivendo. E aí? Pois é, aí vem para Jesus. Queridos, vai depender muito, isso depende de cada um. O Bartimeu, ele está no meio de pessoas
que só têm olhos naturais, que não lutam em nada por ele. Ninguém faz nada por ele. Quando eles tomam uma postura e diz, Jesus vai resolver o meu problema, ele vai me curar, ele vai mudar a minha vida. Então ele grita, os gritos dele estão incomodando. Isso tem um entendimento. Agora veja, ele não atende aquela multidão. Quantas pessoas atendem aos apelos mínimos? Ei, você vai fazer esse concurso? Você nem se preparou. Outros dizem, olha, tanta gente mais capacitada que você já fez e não passou. E na parte espiritual, se tem alguém que quer o ser humano sem luz, é o diabo. Os espíritos do fracasso, da doença, da miséria, do alcoolismo, querem pessoas prisioneiras. Satanás aprisiona pessoas. Jesus veio para libertar. Por isso, a palavra de Deus diz e garante: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos à outra parte, eu volto já já. E não sai daí, nós temos ainda muitas bênçãos, a oração da fé. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então a pergunta continua. Como tenho dito, não é para você ficar assim, não é observando quem está à sua volta. Eu acho que fulano tem inveja de mim, fulano tem raiva de mim. Nada disso. São coisas assim muito pobres, muito baixas. Nada disso. Até porque, se perceber, Jesus diz que tem que amar o inimigo e orar por quem persegue. É até uma forma de você paralisar a ação do mal, daquele olho, daquela inveja, aquela força que vem. Você abençoar essas vidas, orar sério, não é? Diante de Deus, enviar paz. Isso é muito importante e necessário. Mas quantos você acha que torcem para o seu sucesso? Nós estamos contemplando o caso de Bartimeu e vamos continuar contemplando alguns fatos bíblicos e mostram que se uma pessoa não tomasse uma atitude séria, ela teria literalmente sucumbido. Teria se entregue, teria ficado largada, teria sido dominada pelo mal. Quantas pessoas? É preciso tomar uma atitude de fé, uma posição séria. Se tem alguém que quer o teu sucesso, é o teu Criador. Jesus, que foi à cruz por você. Então, como nós estamos contemplando e contemplamos no início do nosso programa vai ao ar pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Convide seus amigos e vamos partilhar a palavra maravilhosa, palavra de Deus, Jesus Cristo vivo. As palavras da Bíblia que vida no teu coração e na tua vida. E Deus quer fazer, pode ter certeza, obras tremendas na vida de cada um dos seus filhos. Então a pergunta é essa: quantos você pensa que querem o teu sucesso? Há pessoas que te amam muito, mas a realidade, há forças contrárias. Então o que nós temos de fazer? Ficar firmes na fé, segurar firmes na palavra de Deus e vamos em frente. Agora chegou o momento da oração. Coloque tudo no altar de Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, querido Pai, contemplamos, Senhor, a Tua palavra maravilhosa e vemos o quanto o Senhor ama a quem criou. O Senhor ama o que criou. Tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem gostaria de ter alguém ao lado eternamente? Só quem ama e ama muito. E Pai, nós reconhecemos o amor de Jesus, pois o Senhor entregou Jesus e Jesus foi à cruz, foi ao Calvário, em nosso favor. Senhor, nós agradecemos. Como é bom estar contigo. Cremos que neste momento o Senhor passa e toca a vida de cada um que crê, tomando pela mão para levantar, Senhor, tirar do fracasso, do fundo de poço, tirar, Senhor, do quadro depressivo, sim, dos grilhões, Senhor, dos calabouços, das prisões, da depressão, da amargura, a dor da alma. Como também o Senhor tem poder, todo poder, o Senhor é poderoso para curar o corpo. O Senhor tem poder para dar saúde perfeita. Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração. Vem agora, Jesus. Toca cada um. Toca cada um. Senhor, o Senhor é quem endireita os caminhos. O Senhor é quem ilumina quem estava em trevas. Pois pedimos a tua luz. Toma esse coração que está cansado. Alguém, Senhor, fragilizado. Alguém que tem vivido debaixo, Senhor, de pressões. E quem sabe alguém até que tem ouvido o que este Bartimeu ouviu. Quantos querem, Pai? Senhor, quantos estão dizendo não vai adiantar nada, para com isso. Alguém se levantou para dizer, vou buscar a Deus, Jesus vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Mas há muitos, Senhor, tomando, Senhor, levando para trás, puxando para baixo. Senhor, o Senhor é quem nos ama. Eu peço, fortaleça esse coração, levante essa vida, toma nas tuas mãos, guarda e abençoa. Jesus, muito obrigada. Agradecemos porque o Senhor nos ama verdadeiramente. Em teu nome, muito obrigada. Amém e amém. Muito bem. Bem, queridos, chegamos ao final do nosso programa. Como sempre digo, estamos aqui de segunda a sexta pela Rádio Metropolitana, das 22 às 23 horas, pelas redes sociais, cada um no seu momento. Nosso Facebook, facebook.com/oficial Gorete Moura. Deus te abençoe. Estamos no YouTube. Deus abençoe abundantemente a todos vocês que partilham conosco. Deus te abençoe. Meu abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. E não esqueça, quartas-feiras, Escola Bíblica. Meu abraço e muita paz. E até lá. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. O Deus Todo-Poderoso que criou este imenso universo, enviou seu Filho a este mundo. E Jesus veio e tomou o nosso lugar. Então Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida. Nós estamos contemplando uma passagem bíblica do cego Bartimeu. Desde segunda-feira estamos falando sobre este cego. Por quê? Porque ele contemplou um momento em que a sua vida podia mudar. E ele não perdeu tempo. Ele se agarrou realmente a um propósito firme. Ele fez um propósito, não. Jesus, Ele é assim, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, pois Ele vai mudar a minha vida. Querido, Jesus hoje continua operando aqui na terra.
Às vezes as pessoas confundem as coisas porque querem que pessoas façam os milagres na sua vida. Não. A palavra de Deus, a palavra, ela é viva. É preciso que o coração se abra. O apóstolo Paulo disse que a fé, ele diz, a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu contemplo a palavra e ponho o meu coração, o Espírito de Deus me dá atenção. A comunhão com Deus muda qualquer história. Pode mudar da realidade mais dramática, mais sofrida, literalmente, para a luz de Cristo, para a bênção de Deus. Nós vamos fazer a oração da fé, mas vamos continuar contemplando esse momento que é muito lindo. A torcida para que o Bartimeu não incomodasse era grande. Muitos o repreendiam, fazendo eles mesmos o barulho. Mas ele não podia falar nada. Por quê? Ele estava no fundo de poço, na mendicância, cego, derrotado, destruído, sem ninguém por ele. Quando ele percebeu que Jesus estava passando, ora, ele se agarrou e disse, é a minha chance. Voltaremos já a falar do assunto, mas ore comigo agora. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, como o Senhor mesmo diz, como está escrito, feliz é aquele que te dá ouvidos. Feliz é aquele que crê no Senhor. Feliz é aquele que com o coração simples, sim, se volta para ti, ouve a tua palavra. E o Senhor então ensina. E pelos teus ensinamentos, Pai, o curso da vida vai mudando. O que estava em trevas vai sendo iluminado. Os doentes vão sendo curados. Sabemos que é a base, Senhor. A base é a fé é a certeza. Mas o Senhor é quem dá, Senhor. O Senhor é quem dá o poder, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem opera. E por tudo isso nós agradecemos. Senhor, nós damos graças pelo dia, pela noite. Nós agradecemos pelo sol, pela chuva, pela unção do Teu Espírito. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor entregou Jesus, Teu único Filho, que veio a este mundo para realizar a obra mais maravilhosa que alguém já pôde fazer nesta terra. Ninguém fez e ninguém poderia fazer o que só o Senhor Jesus fez. E pode fazer. Por isso agradecemos, Senhor, sabendo que nas Tuas mãos está o poder. Sabendo que na simplicidade, Pai, de ouvir a Tua palavra, é como o Senhor diz que está a sabedoria. Vem agora, Senhor. Vem porque certamente alguém, Pai, tem estado sofrendo, prisioneiro, Senhor, de um calabouço de amargura, de angústia, de dor, ou de dores da alma. Eu não sei, o Senhor sabe. Jesus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a própria morte. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos. Senhor, muito obrigada por tudo. E agora vem, fala a cada um, socorre, Pai, abençoa cada um. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então essa é uma grande realidade da vida, do cotidiano, da vida de muitas pessoas. Bem, o ser humano é complicado, só Deus entende. Mas há pessoas que realmente são perseguidas por forças espirituais malignas. E quando tais pessoas decidem melhorar, mudar de vida, olha, a pressão espiritual é grande. E o diabo gosta muito de usar pessoas para jogar para baixo quem já está caído. Se a pessoa está num fundo de poço,
vitimada por inveja, olho grande, bruxaria, seja lá o que for, perseguições. Ora, ela cai em prisões espirituais, Satanás domina. E se essa pessoa, ela tenta se levantar, as forças vão contra ela. Quem pode tirar do abismo? Quem pode quebrar as cadeias? Jesus. Isso mesmo, Jesus. Era um homem que andava pelos sepulcros, num cemitério, e ele apanhava pedras e rasgava a própria pele, se ferindo. Essa prática de automutilação é antiga. Desde as primeiras civilizações, ou a primeira, na Mesopotâmia, as pessoas sempre buscaram deuses para adorar, para se socorrer. E grupos se levantavam nisso, criam nisso, e essas crenças entravam dentro de pessoas que se chicoteavam, se retalhavam, e tantas outras práticas. Mas esse homem, ele apanhava pedras e rasgava a pele dele, a carne dele. Diz a palavra de Deus. E ninguém queria saber dele, ou ninguém nem tinha coragem de chegar perto dele. Sabe quem foi até ele para libertá-lo? Jesus. É impressionante, queridos. Agora, é fé. A pessoa que cai no fracasso, ela tem de primeiro a realidade. Alguém tem de falar de Jesus para ela. Mas ela tem de ter dentro de si um propósito firme, que vai sair disso. Não há um problema neste mundo que Deus não possa resolver. Vamos lá. A grande realidade. Não vamos dizer que não é uma estrelinha da fada madrinha. Não é nenhuma lâmpada de Aladim que esfrega e vem um gênio. Não é nada disso. É a palavra de Deus ensinando. Agora, a realidade, feliz é quem encontra o entendimento da palavra de Deus estando livre. Encontra sem que tenha sofrido uma desgraça, tenha perdido parte do seu corpo. Vamos à realidade. Mas Jesus recebe, cada um recebe a todos. Agora, eu digo porque há pessoas que encontram a salvação dentro de um presídio. São livres espiritualmente, mas têm de cumprir uma pena. Muitos, se tivessem encontrado a palavra de Deus antes de terem cometido o ato criminoso, o delito, foi lá o que foi, certamente estariam em outros caminhos. Muitos não estariam no caminho do ódio. Muitos não estariam nos caminhos dos vícios. E tantos caminhos que levam o ser humano a desgraças. Mas há pessoas que são inocentes e caem num quadro de depressão. Não tem nada a ver com aquela história, outra história. Há pessoas que sofrem e desde crianças são marcadas por forças malignas para não vencerem na vida. Não pense que o fracasso é um buraco que a própria pessoa cavou. Até tem pessoas que cavam os seus fracassos. Certa vez eu ouvi uma história de um homem que foi muito rico. Ele ganhou na loto, lá no início da coisa. E ele disse que ficou rico da noite para o dia e não soube lidar com aquilo. Bem, se formos seguir a palavra de Deus, a Bíblia não diz o justo viverá da sorte. Diz o justo viverá da fé. Mas já que eu toquei no assunto, foi uma reportagem, ele disse, eu não soube administrar nada. E quando eu vi, tinha perdido tudo. Mas tem um caso na Bíblia do pródigo, que ele abandona a casa do pai e sai gastando tudo. Como diriam hoje, só curtindo a vida. Até que ele chega a um momento que não tem mais nada. Quando ele acorda, está na miséria. Aí ele lembra do pai. O bom é quando há no coração esse desejo de sair do buraco. Você, mulher, vamos lá.
minha vida nunca deu certo, sempre foi um fracasso. Acaba com isso. A fé vem pelo ouvir. Coloque dentro do seu coração que Deus te ama e quer mudar a tua vida, mas você tem que ouvir a palavra dele. Não pense que a coisa é assim. Mas tem pessoas que são sortudas, que a sorte vem até elas e tal. Vamos sair disso. Eu acabei de citar, a Bíblia não diz o justo viverá da sorte, diz o justo viverá da fé. Mas eu tenho toda a fé do mundo. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, registrou que a fé acontece quando se ouve a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que trabalha o coração. E isso são alguns degraus que a gente vai subindo. A realidade é a visão espiritual. Então, nós temos contemplado o caso do cego Bartimeu. Por quê? Bom, ele tem uma família, ele tem um pai que é referenciado aqui, mas ninguém quer saber dele. Ele caiu na desgraça, ele está na mendicância, vivendo da misericórdia das pessoas. Ele é cego, e num tempo em que o cego não tinha oportunidade nenhuma, vamos à realidade. E aí? Então diz que Jesus ia passando. Ele certamente ouviu falar de Jesus. A chama da fé cresceu no seu coração. Então ele ficou pensando, quando chegar o meu momento, se Jesus passar e eu souber que é ele, eu vou dar o meu jeito, mas ele vai me socorrer. A pessoa tem que querer sair do fracasso. Essa história de ficar esperando a comiseração de um, né, a misericórdia do outro, que o outro estenda a mão. Jesus já estendeu as mãos para você. Deus usa pessoas como portas e chaves, ele usa. Mas o socorro vem dele. A bênção vem dele. Primeiro é necessário uma libertação espiritual. Quebrar essas cadeias, essas amarras. Levantar âncora. Vamos lá. Dar partida. É dentro do coração. Vamos lá. Você tem que fazer algo por você. E começa com o querer. A fé vem pelo ouvir. O Espírito de Deus opera. Mas há uma relação. Ouvir e pôr em prática. Então alguém falou de Jesus e do poder de Jesus, do amor de Jesus para este cego que estava sentado pedindo esmola. Sem perspectiva de mudança de vida, ele podia também ter se acomodado e dito, olha, eu já sou cego desde que nasci, ou eu fiquei cego por tal coisa assim, já são X anos e não muda nada, não tem mais jeito. Ele podia ter se acomodado e dito, as pessoas me ajudam, cada uma dá lá um tocadinho e tal, vou vivendo. Muita gente faz isso. Não, queridos, é buscar a Deus. Ele muda a história. Ele é poderoso para mudar a sua história. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pense nisso. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lá. Vamos a esta realidade. Então o Bartimeu, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele não se calou, ele não se conformou, ele não se acomodou, ele não se entregou ao seu estado. Ele desejou uma mudança de vida. Ele propôs no seu coração, Jesus vai mudar a minha vida. Quando todos torcem para o fracasso, quem vai socorrer? Pensa. Até porque as pessoas estão sujeitas às mesmas coisas. Então,
quando Bartimeu ouviu que era Jesus, diz aqui, ó, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Agora vem a oposição. Há forças espirituais que fazem isso. Vão atuar para pressionar, para aprisionar, até para usar pessoas, mesmo que já são pessimistas, derrotadas, para dizer: você não sabe que não tem jeito? Você não sabe que essa doença não tem cura? Vão dizer para uma mulher: você não sabe que o seu marido não toma jeito? Vão dizer para alguém que decidiu galgar uma profissão: você vive há tantos anos se arrastando financeiramente, como é que você vai mudar? Você não tem nem profissão, você não é nada na vida. Quantas pessoas ouviram isso durante anos e anos e anos e se entregaram? Queridos, não. Se tem alguém que ama o que criou, é Deus. Se tem alguém que ama o ser humano, é Jesus, que sofreu em nosso lugar. Isso é forte. Dá uma virada. Olha, ainda não encerrou o primeiro mês do ano. Se levante, sai dessa prostração. Vem para a escola bíblica às quartas-feiras, vem domingo, vem no dia de ação de graça, se põe diante de Deus, ore sério a Deus, abra o seu coração, escute a palavra, escute. Não tome decisão nenhuma sem primeiro entender a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que muda a vida humana. O poder de Deus está à disposição. O caminho é Jesus, é preciso ouvir a sua palavra. A fé vem exatamente dessa forma. Então diz aqui, olha, Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi. Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos não eram poucos. Muitos não queriam a chateação. Mas nisso estavam mantendo o Bartimeu prisioneiro da cegueira, do fracasso, da miséria. Veja como o diabo atua. E veja como as pessoas colaboram. Cala a boca, seu cego. Cala a boca, Bartimeu. Você acha que Jesus vai te atender? Você acha que ele vai mudar a tua vida? Você acha que você vai ficar curado? Mas diz a palavra que ele clamava ainda mais. Quanto mais mandavam que eles calassem, mais ele gritava. Mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, o começo é esse. A fé vem pelo ouvir. É ouvir a palavra de Deus. É contemplar as grandezas de Deus. Vai ouvindo e vai aprendendo. Eu só te digo, comece a compreender a palavra de Deus. E daí você tome as suas decisões. Vamos à outra parte, eu volto já. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E então, a pergunta continua. Quantos você pensa, você acha que querem o teu sucesso? Se você souber que alguém quer o teu fracasso, você tem uma responsabilidade dada por Jesus. Ele manda orar por quem persegue. Ele manda abençoar aquele que... É uma passagem bíblica muito forte e é para ser praticada por quem realmente crê em Deus e ama Jesus. Não é, na verdade, quem ama a sua salvação eterna. Assim, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Então ele diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Há pessoas que perseguem a outra para ver se ela afunda, se ela cai. Há pessoas que não se conformam com o sucesso da outra. Isso é uma realidade. Há pessoas que não se conformam com o sucesso da outra. A outra começa a ter a ascensão, aquela que tem inveja fica com raiva. Fica com raiva. Então é necessário ter compaixão e orar. Agora, se o sucesso vem pela mão de Deus, a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Pensa nisso. O Bartimeu, se ele estivesse contando com a ajuda das pessoas, ele não sairia daquele estado. Muitos gritavam, diziam, davam bronca nele para que ele calasse a boca. Mas ele não calou. Ele foi até Jesus. E nós vamos continuar. Muito bem, chegamos ao momento tão esperado, que é o momento da oração. O momento em que nós abrimos o coração para falar com Deus. Queridos, isso é um momento de fé. Se eu não cresce que Deus, o Espírito de Deus, estaria me ouvindo e nos ouvindo, certamente eu não oraria. Mas eu creio. Eu creio em tudo quanto a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas nos dizem. Isso mesmo. Há pessoas que dizem ter uma certa dificuldade, não creem, não vou julgar, é cada um com Deus. Agora, é maravilhoso quando alguém abre o coração como criança e consegue crer. Foi até um dos exemplos que o Senhor Jesus usou, quando ele estava diante de uma multidão. Ele tomou uma criança, pôs no meio daquela multidão, e ele disse as seguintes palavras: se vós não vos fizerdes como esta criança, ou seja, para ouvi-lo no caso, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que significa isso? Porque a criança não duvida quando o pai diz, filhinho, vou fazer isso assim, assim. Ou vou te dar isso assim, assim. A criança vai lá e cobra. Ela guarda. O pai pode dizer até uma coisa assim absurda, mas a criança acredita. Pois é, muita gente acha que coisas na Bíblia são absurdas. Mas é Deus quem está falando. Então, como eu costumo dizer, está na Bíblia, eu creio. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, cremos, Senhor, de todo o coração, como está escrito, e neste momento eu uno a minha fé com quem crê, Senhor. Mas talvez alguém, Senhor, que de tantas dores, de tantas lutas, de tantos sofrimentos, estava sem forças até para orar. Mas tendo ouvido a Tua palavra, Senhor, tomou uma decisão no seu coração de que o Senhor vai mudar a sua vida. Porque quem crê, Senhor, se esforça e luta. Como o Senhor diz, a fé sem as obras é morta. Pai, nós unimos a nossa fé. E, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito ajude, fortalecendo esse coração cansado, dando ânimo, a alegria. Dá, Senhor, dá do Teu poder e opera, Senhor. Opera nessa vida para que todas as forças malignas, a força do olho grande, da inveja, da magia, a força do mal, seja despedaçada. As cadeias sejam quebradas. Porque o Senhor manifesta a luz no meio das trevas. E as trevas se dissipam. Vem, soberano Deus. Vem com a Tua paz e enche esse coração. Vem agora, Jesus, tirar essa turbulência de pensamentos, de maus pensamentos, de pensamentos confusos, de pensamentos de fracasso, de doença, de derrota, pensamento de morte. Jesus, toca agora. Senhor, lá na cruz do Calvário, o Senhor representava a cada um. E feliz é aquele que crê, que se aproxima do Senhor. Pai, nós oramos unindo a nossa fé,
para que o teu Santo Espírito opere, visitando cada área da vida, Senhor, dos teus filhos, do teu povo, de alguém, Jesus, que, Senhor, tem sofrido perseguições tenebrosas. Talvez alguém, Jesus, que até já ouviu como o cego Bartimeu e disse: para, porque não tem jeito, mas não há impossíveis para o Senhor. Pai, nós cremos. E neste momento o teu poder opera, e eu digo que a ferramenta, a obra maligna que se levantou contra esta vida, seja despedaçada, seja desfeita, seja arrancada e vá embora, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, assim como está escrito, assim como oramos. Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final do nosso programa. O meu abraço, muita paz no seu coração. Olha, Deus quer mudar a tua história. Creia, vamos em frente. Meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo chegue aí ao teu coração. Creio que você já a tem, não é? Quem crê em Jesus é mais que vencedor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós vamos dar início ao nosso programa, como sempre fazemos, com uma oração de agradecimento a Deus. Bem, importa reconhecer a presença do Senhor Deus. Olha, ainda que hajam lutas e batalhas, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Quem ouve a palavra de Deus e se apega a ela verdadeiramente, está debaixo do poder. Quanto a isso, fique tranquilo, porque o seu Deus tem o controle de tudo. Desde que aprendamos a confiar, né? O seu Deus examina o nosso coração. Mas vamos então a uma oração de agradecimento e vamos continuar com o nosso assunto, que esta semana é: quantas pessoas querem o teu sucesso, hein? Vamos lá. Bem, feche seus olhos se você puder e se apresente a Deus. Pai Celestial, neste momento de oração, nós unimos a nossa fé diante do Senhor, o único Deus, o Deus da criação, soberano, acima de tudo e acima de todos. Pai Celestial, primeiramente nós rendemos graças pelo teu mover. Senhor, rendemos graças pela imensidão do teu amor, pois contemplamos o Calvário, contemplamos, Senhor, o preço que o Senhor pagou pela vida humana. Quem pagaria tanto, Senhor, pelo que está no mundo? Pai, que amor tão lindo, o amor do Senhor pelos filhos. Pai, por um povo. E a tua palavra diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. É tudo tão maravilhoso com o Senhor. Senhor, nós sabemos que no mundo temos e teremos lutas, mas se o Senhor estiver à frente das batalhas, não há o que temer. Como foi com Davi, como foi com Josué, como foi com tantos que confiaram no Senhor. Por isso nós rendemos graças, Senhor, pelo teu mover. Senhor, também desde agora, o Senhor que examina o coração, o Senhor que contempla, Pai, a vida de cada um, mas não invade, o Senhor não arromba a porta. Jesus, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nosso Deus, agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Desde o dom da vida, Pai, por tudo nós agradecemos. Obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. E nós estamos então, nesta passagem do cego de Jericó, não que não hajam outras partes nas Escrituras, né, que mostram exatamente dentro desse assunto. Há muitas outras partes. Mas aqui, você vê que ele é sozinho, no meio de uma multidão. E agora vem
O Senhor Jesus está passando e o Bartimeu está ali à beira do caminho, na mendicância, cego. Ou seja, se ele não buscar, não fizer alguma coisa por ele mesmo, ninguém fez até agora. Ele tem um pai, ele tem uma família. Porque aqui diz, Bartimeu, filho de Timeu. Quando se fazia referência à família, porque a família tinha nome. Porque a família era conhecida. Mas, no entanto, ele estava ali completamente largado. Não é o caso de pessoas que têm família e não querem saber da família. Hoje, os nossos dias, às vezes, né, um jovem que está pelas ruas, que não quer nada com a vida, você pergunta, você tem família? Tenho. Por que você não está junto? Não, eu quero minha liberdade. Minha família me atrapalha, minha família me prende. Não era o caso do Bartimeu. Bartimeu era cego e Bartimeu está na rua suplicando por esmolas para sobreviver. Então ele não tem quem faça nada por ele. E ele então espera o momento em que ele pode ter um encontro com Jesus, porque ele já sabe que Jesus tem o poder para curá-lo, para libertá-lo. Isso entrou no coração dele. Esse é o ponto principal. A forma como uma pessoa ouve a palavra de Deus, como ouve falar de Jesus. Lamentavelmente, muitas vezes pessoas falam de pregadores famosos, falam de títulos, de rótulos, enfim, mas não falam de Jesus. O Senhor Jesus, quando voltou para o céu, ele disse aos discípulos que não os deixaria órfãos. Ele não estaria mais fisicamente na terra, mas ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. Agora veja, o Espírito Santo, ele opera e trabalha na vida daquele que dá ouvidos à palavra de Deus. É assim que as coisas funcionam, que trabalham no campo espiritual. Queridos, o campo espiritual, o mundo espiritual rege todas as coisas. Essa é a grande realidade. O apóstolo Paulo escreveu sobre a cegueira espiritual, dizendo que o Deus deste século, de século em século, Satanás cria alguma novidade, ou as mesmices dele, mescladas de falsa novidade. Por exemplo, ainda tem e está lamentavelmente acontecendo no mundo todo, adolescentes, jovens, que se retalham todos à prática da automutilação. Isso é terrível demais. Terrível demais. Mas você sabia que a Bíblia tem um caso de um homem que apanhava pedras e rasgava a própria carne para ver o seu corpo ferido e sangrando? Isso é uma ação demoníaca. Isso é um espírito maligno. Isso é um espírito tenebroso. Claro que ele encontra uma brecha, uma porta, uma angústia, uma tristeza, um sentimento de abandono, e muitos outros fatores. Mas quem quer o ser humano destruído, certamente não é Deus. E aí? Bom, então aqui, a passagem do cego de Jericó. Então diz que Jesus, ele está passando, e o Bartimeu escuta o tumulto, o barulho todo, as múltiplas vozes, e certamente ele pergunta o que está acontecendo. E aí disseram a ele, olha, Jesus está passando. Ele não perdeu tempo. Ele clamou. Isso não te dá um sentido, uma direção? Pois é. A primeira coisa, o primeiro ponto é esse, é ouvir falar de Jesus. Ouvir a palavra de Deus. Só vem, ouve a palavra, frequenta a igreja, começa a ouvir e começa a compreender. O Senhor Deus se lamentou e disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O Bartimeu ouviu falar de Jesus, alguém falou de Jesus de uma forma tão bonita para ele, que ele teve uma certeza. Como foi o caso daquela mulher hemorrágica. Ela também ouviu falar de Jesus.
a palavra de Deus nos dá essa capacidade e esse poder de crer, de entender. Isso porque o Espírito Santo trabalha quando alguém começa a dar atenção. Então, a minha pergunta foi essa: quantas pessoas querem o teu sucesso? Pois é. Para jogar para baixo, tem muitos. Para ajudar a levantar. Bom, Bartimeu, se dependesse daquelas pessoas que estavam ali à sua volta, ele não sairia nem da cegueira e nem da mendicância. Nem de uma, nem de outra coisa. Então diz aqui que ele ouvindo que era Jesus, ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, o que acontece agora? O que nós temos falado. Muitos mandavam que eles se calassem. Cala a boca, você está perturbando, fica quieto aí. Só que era a oportunidade dele. Queridos, a realidade. Ninguém fez nada por ele. Às vezes as pessoas soltam a língua no local de trabalho porque eles querem mais ver aquele colega que está em ascensão, né, que desapareça da vista deles. Aquela pessoa em casa que dá um pouquinho de trabalho some da minha vida. Mas Jesus não faz isso. Ele não fez isso. Então, Jesus ouviu e mandou que chamassem. E ele clamava cada vez mais. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele clamava. Olha só. Quanto mais gritavam cala a boca, mais ele clamava. Então diz aqui, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Cada vez mais. Bartimeu não se deixou influenciar pelos que estavam à volta dele. Às vezes, a pessoa, ela se perde por estender os ouvidos a um, a outro, mas não buscar do céu, não buscar a ajuda de Deus. Deus tem prazer em levantar o ser humano. Deus tem prazer em levantar quem está caído. Deus é Deus. E o Espírito de Deus continua atuante. Não pense que o poder de Deus ficou limitado lá no passado ou parado. Aí ele grita cada vez mais. Sabe o que acontece? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem. Viu? Olha, Jesus parou só porque ouviu o Bartimeu. Quando Jesus ouviu aquele clamor insistente, ele parou. É maravilhoso, não? E aí diz: e Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego. Bom, então chamaram o cego. O que acontece agora? Aí disseram para ele assim: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Como mudaram as coisas, não é? Como Jesus deu total atenção. Agora os que queriam que ele se calasse, olha, ele está te chamando. No entendimento, bom, sabe-se agora que é o fim do sofrimento do Bartimeu. A vida de derrotado do Bartimeu encerra-se ali. A fase da derrota acaba ali. Você crê que Jesus hoje pode operar como operou neste tempo? Você crê que hoje a palavra dele opera no mesmo poder ou na mesma intensidade? Isso é comunhão e intimidade de cada um.
Jesus disse para ele. Aí disse: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Acabou, mudou a história dele. Ele agora está enxergando, não fica mais sentado pedindo esmola. Ele segue Jesus. Queridos, quando Jesus está à frente, não tem porta que se feche, ou não tem porta que não se abra. Vamos agora a outra parte e eu volto já já. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, estamos aí no momento exato da oração. Esse é o momento em que colocamos tudo nas mãos de Deus. É o momento da oração. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial. Senhor, nós cremos em Tua presença maravilhosa, como a Tua palavra diz, mas sabemos que é necessário que o coração esteja totalmente aberto para o Senhor. E neste momento eu peço a Tua ajuda, Senhor, para alguém cujo coração está ferido, com uma mágoa, uma angústia, alguém que estava num quadro depressivo, Senhor, em profunda amargura, e o Senhor, quando entra, Senhor, oh Pai, o Teu poder despedaça o jugo, quebra as cadeias. O Senhor ilumina, Senhor, aquele lugar que estava em trevas. Senhor, nosso Deus, nós unimos a nossa fé. E eu peço que o Senhor comece a operar na vida de cada amiga, cada amigo. Jesus, eu não sei, o Senhor sabe tudo. Pai, nosso Deus, é um privilégio muito grande estar diante do Deus vivo, do único Deus. Do Deus que criou os céus, a terra e este imenso universo. Vem agora, Senhor. Vem com a Tua bênção, vem com a Tua unção, vem com o Teu poder. Um toque do Senhor e tudo, Senhor, se transforma. É apenas um toque do Teu Espírito. Senhor, alguém, Pai, que não tem tido sono, alguém que talvez, Senhor, tenha passado muitas noites em claro, Pai, numa turbulência muito grande de um lado para o outro, inquietação, ansiedade, Senhor Deus, move o Teu poder. Senhor, eu oro por alguém cujo coração, Senhor, estava ferido, alguém machucou, alguém feriu violentamente. Pai, derrama a Tua paz, acalma esse coração. Senhor, eu oro por alguém, Pai, que estava com grande amargura de alma, Senhor, numa relação que foi ferida, um casamento destruído, Senhor, alguém que perdeu sua porta de emprego. Jesus, o Senhor é poderoso para ir além e conceder, Pai, acima daquilo que se pede ou que se pensa. Senhor, dá o refrigério. Toma, Senhor, a frente dessa batalha. Vem, porque o Senhor é Deus. Enxuga as lágrimas. Senhor, o Senhor dá o consolo, o conforto, mas o Senhor opera. E operando, Senhor, quem vai impedir? É como está escrito. Acima de tudo, acima de todos. Vem com a Tua bênção, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor tem prazer em dar saúde. Olha para os Teus filhos, olha para o Teu povo. Jesus, sabemos que lá no Calvário, lá na cruz, o Senhor tomou as nossas maldições para trazer bênçãos, para trazer vida,
Vem, Jesus. Tome a cada um. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Vá manifestando o teu poder. E não há mal que possa te resistir. Jesus, o Senhor dá saúde. Jesus, o teu nome quebra as cadeias. Despedaça o jugo. Toma, Jesus. Toma a frente dessa batalha. Acalma esse coração. Dada a tua luz. Vem com a tua bênção. Vem, Jesus, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Abençoe essa casa. Abençoe essas crianças. Abençoe essa família. Abençoe, Senhor, essa empresa. Abençoe esse casamento. Abençoe, Jesus. Abençoa teu povo. Nós cremos na tua bênção. Nós cremos no teu mover. Nós cremos e damos graças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Bem, queridos, graças a Deus. Olha, Jesus prometeu aos seus discípulos e disse que estaria para sempre, de discípulo em discípulo. Isso mesmo, uma geração vai, outra já surgiu, e assim, e Jesus presente. Feliz é aquele que crê, não é? Feliz é aquele que crê de fato e de verdade no que está nas Sagradas Escrituras. Que bom, não é? Que o Bartimeu, ele creu, e quando Jesus passou, ele não perdeu a oportunidade. Deus abençoe você, que você receba as ricas bênçãos de Deus, muita paz no seu coração, e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Vamos partilhar a palavra viva de Deus. Queridos, como é bom crer, não é? Como é gostoso ouvir o que Jesus fala, o que Ele ensina. Porque ao mesmo tempo em que a palavra de Deus chega em nosso coração, ela já trabalha a nossa vida. Diz a palavra, o Espírito Santo diz que ela é viva e eficaz. Nós estamos perguntando esta semana, durante toda a semana eu fiz aqui uma pergunta. Quantos você pensa, quantos você acha que querem o teu sucesso e quantos gostariam que você fracassasse? É triste, não? É lamentável, mas é uma realidade. Nós estamos contemplando o caso do cego Bartimeu. Um homem que tem nome de família, o que naquele tempo era assim, altamente relevante. Veja, e quando ele tem a oportunidade de ter um encontro com a sua cura, com a sua libertação, ou seja, quando ele tem a oportunidade de receber de Jesus a sua bênção, literalmente a sua cura, muitos queriam que ele se calasse, que ele não buscasse essa ajuda. E claro que o sentido parece outro, mas por trás de tudo isso está uma força maligna. Satanás é o adversário. Jesus explica isso com toda clareza. E diz, olha, temos um adversário. Vocês têm um adversário. O adversário, obviamente, torce para o nosso fracasso. Mas Satanás, ele trabalha para fracassar o homem, para destruir. Ele quer destruir casamentos, ele quer destruir a saúde, ele quer a gente envergonhada. Isso mesmo. Queridos, vamos iniciar, como sempre, com a oração do agradecimento a Deus. E depois vamos contemplar essa palavra maravilhosa de Deus. O teu posicionamento, a tua fé, o que você tem dentro de você, o que você põe dentro de você, é que vai fazer a diferença e pode verdadeiramente dar uma nova história. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração,
E nós chegamos à tua presença. E primeiramente, Senhor, nosso desejo é render graças, pois reconhecemos, Senhor, a tua soberania, a tua existência acima de tudo. Como a tua palavra nos ensina, nos mostra, nos abriu e nos abre os olhos espirituais. E o Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: Pai, quando o Senhor disse, quando o Senhor falou, quando a tua palavra ecoou, tudo aconteceu. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nosso Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos dá a palavra viva. E sabemos que só depende de cada um de nós. Senhor, agradecemos sim, graças damos, porque o Senhor nos abriu os olhos espirituais. Porque o Senhor nos ensina, Pai, o Senhor nos capacita. O Senhor nos dá, Pai, a verdadeira visão da vida. Pois sabemos que o mundo espiritual domina o mundo físico, este mundo material. Pois o Senhor disse e tudo aconteceu. Senhor, nós agradecemos e desde agora pedimos que o Senhor encontre o nosso coração preparado. E eu na minha fé, Senhor, com quem está orando comigo, não sei, o Senhor sabe do estado de espírito, talvez uma amargura, talvez, Senhor, uma dor, uma ferida na alma. O Senhor é poderoso para curar espírito, alma e corpo. Nós cremos, Senhor, de todo o coração. E as tuas palavras, Senhor, que trazem vida, que lavam a alma. Oh, Pai, nós agradecemos, porque como está escrito, o Senhor levanta o caído, fortalece o abatido. O Senhor transforma trevas em luz. E nós cremos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Queridos, quem fica prestando atenção naquilo que vem para te derrubar, quando alguém fica ali, dá muita atenção a esse tipo de coisa, maledicências e infelizmente, uma realidade triste. Nós estamos contemplando no caso do cego Bartimeu, porque a natureza terrena, olha, não foi por acaso que Jesus disse a um doutor da lei, um príncipe de sinagoga, um homem extremamente culto. Ele era do povo judeu, o homem era um doutor da lei, ou seja, da lei ele conhecia tudo. Mas quando ele contemplou Jesus e a forma como Jesus operava os seus milagres e maravilhas, como ele opera, mas os ensinamentos de Jesus, que são assim sublimes e fantásticos e maravilhosos, ele ficou assim, impressionadíssimo. E ele foi até Jesus e contemplou e disse que realmente reconhecia que Jesus só poderia ter vindo do céu, da parte de Deus. E sabe o que Jesus disse para ele? É necessário nascer de novo. O Nicodemos ficou assim meio atônito e confuso com aquilo, disse: mas como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? O Nicodemos estava preso às coisas físicas e Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Jesus então disse: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. A água lava e purifica. O Espírito verdadeiramente renova tudo. É o poder. Jesus falando do Espírito de Deus. Bom, nascer de novo, ou seja, um coração recriado, você pode. Uma pessoa que cresce, que vive num ambiente cercado de pessimismo, de pessoas que fazem tudo para jogar o outro para baixo, porque ele mesmo não crê na sua capacidade. Agora há também
outros casos, obviamente, pessoas que se sentem superiores às outras e, se pudesse, jogavam as outras lá embaixo. Só que Jesus veio verdadeiramente para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando alguém abre o coração para a palavra de Deus, começa a entender por que sua vida fracassou, por que as coisas não deram certo. Queridos, é necessário abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Alguém me perguntou o que é abrir o coração. É muito simples. Alguém te ofendeu um tempo atrás e você ficou profundamente ofendido. Você guardou aquilo lá dentro de você. Por que recebeu essa ofensa lá dentro do coração? Por que não descartou? Por que levou em conta? Por que guardou lá no mais profundo do seu ser, ao ponto de ficar amargurado? Esse é o problema. Há pessoas que chegam a dizer, eu sou sensível em extremo. Vamos acabar com essa sensibilidade extrema. Por quê? Porque o Espírito de Deus faz o ser humano mais forte. Jesus vem ensinar coisas espirituais. Há momentos em que o silêncio é o melhor remédio. Há momentos em que o silêncio é uma arma poderosa para acabar com uma guerra. É claro que com entendimento e discernimento para que esse silêncio não passe uma ideia de descaso, não é? Até mesmo não está ouvindo, não está entendendo. Mas quando as palavras vêm para te derrubar, por que você recebe? Porque você acredita. O cego Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Essa era a vida dele, a rotina dele. E nada ia mudar. Ele iria envelhecer daquele jeito. Terminaria a vida daquele jeito. Não teria possibilidade alguma, expectativa de nada, não tinha. Até que ele soube que Jesus podia curar, libertá-lo. Quando ele viu a oportunidade, quando ele na verdade ouviu, ele era cego, mas ele ouviu o tumulto, o barulho, a multidão. Quando ele perguntou o que era aquilo, logo alguém disse, é Jesus que está passando. Aí eu digo, querido, Jesus passa. Às vezes as pessoas têm a oportunidade de ouvir um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, tem o poder para transformar. Quando a palavra de Deus é recebida no coração, quando a palavra de Deus é compreendida, as coisas mudam. Quem foi que disse que o ser humano é incapaz? Nós vemos pessoas que foram desprovidas, vamos dizer, de coisas, até mesmo dentro da sua natureza, no seu próprio corpo, e superam e vencem. Por quê? Porque o espírito é altruísta, porque o coração é forte. E vemos pessoas que, por uma ofensa, pelo descaso de alguém da família ou da própria família, se entrega. Pessoas que entram na bebida alcoólica, pessoas que entram num quadro depressivo. Deus não quer isso para você, não quer isso para ninguém. Deus não quer isso para ninguém. Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Coloque isso dentro do seu coração. Deus criou o ser humano segundo a sua imagem. Não foi a imagem do fracasso, não foi a imagem das trevas, ou seja, da amargura, da depressão, das angústias. Cuidado. Eu lembro que eu recebi uma jovem senhora uns anos atrás. Ela disse que uma voz falava latente na sua cabeça, na sua mente, e dizia assim: para que você vai dar atenção, ficar dando atenção à sua família? Ninguém te ama, não. Tudo isso é conversa fiada. Sai pelo mundo afora. Uma voz dizia para ela: sai e vai numa só direção e não volta. Olha só. Ou seja, vá para o fim do mundo, vá para longe.
Aquela voz era maligna. Há pessoas que não acreditam, mas Jesus, a prova real é o próprio Senhor Jesus Cristo, que lá no deserto ouviu quando Satanás foi tentá-lo. Houve em um dos momentos, em uma parte daquela tentação do deserto, aqueles 40 dias, Satanás falou na mente de Jesus. Apresentou lá de cima do pináculo do templo, olhando lá para baixo, disse: lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo, você se joga aí. Era o diabo falando no pensamento. E Jesus o repreendeu no ato. Jesus discerniu aquela voz. Peraí, quer que eu me jogue lá embaixo? Jesus o repreendeu imediatamente. Queridos, enquanto, é lamentável, mas enquanto não houver a iluminação do entendimento sobre essas forças espirituais que querem o ser humano lá embaixo, destruído, ouvem vozes, pessoas ouvem. Recebemos pessoas assim. Ah, tem uma voz me atormentando, dizendo que eu tenho que acabar com a minha vida. Não. Sua vida é preciosíssima para Deus. Custou a vida de Jesus. Ele pagou o preço da tua vida. Pense nisso. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus, ele não perdeu tempo. Muitos mandavam, diz a palavra, queriam que ele se calasse, pois ele clamava mais a Jesus. Se levante, venha para a casa de Deus. Jesus quer que você tenha vida. Ele quer que você vença. Deus fez o ser humano à sua imagem. Vamos a outra parte do nosso programa e eu volto já já. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, e agora nós vamos orar. Vamos entregar tudo no altar de Deus. Olha, aproveite esses momentos, lava a tua alma, põe tudo diante do Senhor e creia que o Espírito de Deus trabalha na tua vida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós rendemos graças de todo o nosso coração. Senhor, porque o Senhor nos ouve, porque a Tua palavra, Senhor, nos ilumina, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra a verdade. Pai, sabemos que o Senhor é poderoso para transformar todas as coisas. Por isso, Senhor, nós estamos unindo a nossa fé. Pai, eu uno a minha fé e oro por quem está enfermo. Jesus, o Senhor é poderoso para restaurar a saúde, dar alegria, Senhor, a esse coração. O Senhor é poderoso para restaurar a vida, para levantar quem está caído. Sabemos que o Senhor nos ama verdadeiramente, pois o Senhor não ficou apenas em promessas. O Senhor desceu do céu, veio a este mundo, tomou a forma de homem e foi ao Calvário para pagar o preço. Senhor, Pai, tenha liberdade para agir. E neste momento eu te peço, toca agora, arranca essas dores, perturbações. Jesus, eu não sei. O Senhor sabe se alguém que está orando comigo tem tido suas portas fechadas, porta de emprego. Senhor, a relação, Senhor, do casamento, vem agora e manifesta o teu poder. Toma, Senhor, nas tuas mãos,
Entra, Senhor, com teu poder nessa casa. Senhor, ajuda, lava essa alma. O Senhor levanta, Pai, o Senhor fortalece, o Senhor transforma, o Senhor ilumina. O Senhor é abençoador, o Senhor é Deus. Pai, abençoa as crianças, abençoa essa vida. Nosso Deus, cremos na manifestação do teu poder. Pai, cremos no teu poder libertador. Jesus, passa com os teus olhos, como chama de fogo. Vá queimando o mal, desfazendo toda a obra de inveja, olho grande, magia, bruxaria, seja qual foi a obra feita contra esta amiga, este amigo, contra este irmão, contra esta pessoa. O teu poder, Senhor, desfaz toda e qualquer obra maligna. Nós cremos nisso e dizemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa. Traz, Senhor, dá a tua paz, a virtude do teu Espírito e abençoa. Pai, muito obrigada. Graças damos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, vamos ficando por aqui. Eu lembro que domingo é dia de ação de graças. Domingo é dia de festa, de louvor e adoração a Deus. Muita paz no seu coração, Deus te abençoe rica e abundantemente e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.